declaro aberta, neste 27 de maio de 2021, a 16ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Cumprimentando os eminentes pares, ministro Marco Aurélio, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques. Cumprimento também o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados que sustentaram oralmente suas razões no dia de ontem, a senhora secretária e, na sua pessoa, todos os servidores da casa e o público em geral. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 26 de maio de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares quanto a alguma objeção ou complementação à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Apregou, para a continuidade de julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade 5.995, procedente do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em que há também um amicus curiae. Consta da papeleta que, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Comunico aos eminentes pares que o nosso presidente, o ministro Luiz Fux, impossibilitado de comparecer na abertura da sessão, chegará ainda durante o julgamento. Passo a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes para que proceda seu voto. Senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhora ministra Carmen Lúcia, desculpe-me, eu não havia visto a entrada de Vossa Excelência. Senhora presidente, na presente ação, questiona-se, como se sabe, a Lei 7.814, de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, por suposta violação aos artigos 22, 1 e 24, 5 e 6, incisos 5 e 6, e parágrafo 1º, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal. Inicialmente, há uma preliminar quanto à ilegitimidade ativa desta Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC. E eu, então, faço trechos mais ou menos alongados sobre esta questão, mas, em resumo, digo o seguinte: assim, atendendo à representatividade adequada, a entidade de classe deve preencher os seguintes requisitos: abrangência nacional, delimitação subjetiva da associação, pertinência temática e compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Essa jurisprudência consolidada da Corte, e eu cito um precedente na ADIM 4.912, da relatoria do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte: a jurisprudência do Supremo
estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: abrangência nacional, delimitação subjetiva da associação, pertinência temática e compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado, requisitos atendidos pelas associações postulantes, legitimidade ativa reconhecida. Após a análise da finalidade da associação requerente, nos termos do artigo 3º de seu Estatuto Social e dos demais documentos acostados, verifico que a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABIPEC, preenche os requisitos necessários para a proposição da presente ação direta de inconstitucionalidade, que, como também se viu, guarda estrita pertinência com o seu objeto. Portanto, estou conhecendo da ação direta e ontem, como foi lembrado, inclusive há um precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata de tema semelhante e que foi proposto também pela mesma requerente. Portanto, senhora presidente, eu estou conhecendo da ação direta. Não sei se Vossa Excelência vai destacar o tema e, portanto, entendendo legítima a entidade para a propositura da ADI. Pode prosseguir, ministro Gilmar. Então, no mérito, presidente, cabe analisar se a lei estadual impugnada invade a competência da União para dispor de forma global sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, artigo 24, 6 da Constituição, e sobre produção e consumo, artigo 24, 5º da Constituição Federal. Eu abro um subcapítulo para falar da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para editar normas gerais sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente. E digo o seguinte: como se sabe, no âmbito da legislação concorrente, compete à União legislar sobre normas gerais e aos Estados suplementar tais normas quando existentes ou exercer competência legislativa plena quando inexistente lei federal sobre a matéria. Não raras vezes surgem dúvidas sobre os limites da competência legislativa dos entes federados, tendo em vista os critérios utilizados pelo próprio Constituinte na sua definição e a aparente vinculação de uma determinada matéria a mais de um tipo de competência. Para aferir em que catálogo de competências recai uma questão específica e, portanto, determinar quem possui prerrogativa para legislar sobre o assunto, deve ser feita uma subsunção da lei em relação aos artigos constitucionais que estabelecem os limites legiferantes de cada ente federado, ou seja, os artigos 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Essa verificação, como se sabe, é feita a partir de critérios interpretativos. Ao constatar-se uma aparente incidência de determinado assunto em mais de um tipo de competência, deve-se realizar a interpretação que leva em consideração duas premissas: a intensidade da relação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da competência em análise e, além disso, o fim primário a que se destina a norma, que possui direta relação com o princípio da predominância do interesse. Essa é uma proposta, inclusive, que aparece num estudo que é clássico na Alemanha, Staatsrecht 1, do professor Christoph Degenhardt, que tive a honra de conhecer em Münster e que depois se tornou professor de Leipzig. Nesse mesmo sentido, Técio Sampaio Ferraz Júnior menciona que o critério mais útil para a definição dos limites da competência dos entes federativos em matéria de competência concorrente é o teleológico, pois a caracterização das normas gerais deve se referir ao interesse prevalecente da organização federativa. Isso porque, segundo seu entendimento, o federalismo cooperativo exige a uniformização de certos interesses como um ponto básico de uma colaboração bem estabelecida, seja porque é comum, todos têm o mesmo interesse, ou porque envolve tipologias, conceituações que, se particularizadas no âmbito autônomo, engendram conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constituindo-se assim como matéria de norma geral. Isso está em Técio Sampaio Ferraz Júnior, Normas Gerais e Competência Concorrente,
uma exegese do artigo 24 da Constituição Federal, em revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, volume 90. Note-se que, em termos de promoção de direitos fundamentais e concretização do princípio da dignidade humana, esta Corte tem reconhecido, inclusive, a possibilidade de os Estados ampliarem a proteção dada pela norma federal, especialmente quando voltadas à concretização do direito à vida, à saúde, à igualdade e à própria proteção ao meio ambiente, conforme se pode verificar dos seguintes precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade, constitucional e administrativo, Lei 5.517, do Rio de Janeiro, proibição do uso de produtos fumígenos em ambientes de uso coletivo, exercício legítimo da competência dos Estados para suplementarem a legislação federal, violação à livre iniciativa, inexistência, ação julgada improcedente. Nos casos em que, e aí a longa ementa se estende a propósito, nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher a interpretação que não tolha a competência que detém os entes menores para dispor sobre determinada matéria. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar de forma necessária, adequada e razoável que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores, é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. Nos conflitos sobre o alcance das competências dos entes federais, deve o Judiciário privilegiar as soluções construídas pelo Poder Legislativo. A Lei Fluminense, número 5.517, de 2019, ao vedar o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, não extrapolou o âmbito de atuação legislativa, usurpando a competência da União para legislar sobre normas gerais, nem exacerbou a competência concorrente para legislar sobre saúde pública, tendo em vista que, de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio da subsidiariedade, a atuação estadual se deu de forma consentânea com a ordem jurídica constitucional. Depreende-se que a Lei Federal 9.294/96, ao estabelecer as normas gerais sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, ao dispor acerca de possível utilização em área destinada exclusivamente para este fim, não afastou a possibilidade de que os Estados, no exercício de sua atribuição concorrente de proteção e defesa da saúde, artigo 24.12, estipulem restrições ao seu uso, ausência de vício formal. A livre iniciativa deve ser interpretada em conjunto ao princípio da defesa do consumidor, sendo legítimas as restrições a produtos que apresentem eventual risco à saúde. Precedente. É dever do agente econômico responder pelos riscos originados da exploração de sua atividade. Ação direta julgada improcedente, esta é a ADIM 4.306, da relatoria do ministro Edson Fachin. O outro precedente, senhora presidente, é a ADIM, também 6.039, da relatoria também do ministro Edson Fachin. Medida cautelar, ação direta de inconstitucionalidade, Lei do Estado do Rio de Janeiro, número 8.008, de 2018, vítimas de estupro, menores de idade do sexo feminino, perito legista mulher, obrigatoriedade. Alega ofensa à competência privativa da União, artigo 22.1 da Constituição e normas gerais sobre procedimentos em matéria processual. Inexistência, competência prevista no artigo 24.15 da Constituição, inconstitucionalidade material, por ofensa ao direito de crianças e adolescentes de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral da prioridade absoluta, artigo 5º, inciso 35, 227, caput da Constituição. Suspensão da norma deferida a interpretação conforme a Constituição, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência, efeitos ex tunc. A Lei Estadual número
de 2018 do Rio de Janeiro, que impõe a obrigatoriedade de que as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de estupros sejam examinadas por perito legista mulher, não padece de vício de inconstitucionalidade formal, porque a regra concerne a competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 15 da Constituição, proteção à infância e à juventude. Trata-se de regra que reforça o princípio federativo, protegendo a autonomia de seus membros e conferindo máxima efetividade aos direitos fundamentais, no caso, o direito da criança e do adolescente, a absoluta prioridade na proteção dos seus direitos. Artigo 227 da Constituição. Compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de competências no federalismo brasileiro. A Lei Federal 13.431 estabelece o sistema de garantia de direitos fundamentais da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, reservou espaço à conformação dos Estados. Inconstitucionalidade formal afastada. Lei impugnada em sintonia com o direito fundamental à igualdade material, que impõe especial proteção à mulher e o atendimento empático entre iguais, evitando-se a revitimização da criança ou adolescente, mulher, vítima de violência. Risco evidenciado pela negativa de realização de atos periciais às vítimas menores de idade do sexo feminino por legistas homens, o que compromete concretamente e de modo mais urgente o direito de crianças e adolescentes de acesso à justiça. Artigo 39 da Convenção sobre os Direitos das Crianças e os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Artigos 5º, inciso 35 e 227 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade material concreta, necessidade de interpretação conforme a Constituição, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência. Medida cautelar deferida, suspensão da norma impugnada, efeitos excepcionais, efeitos ex tunc, a fim de resguardar as perícias que, porventura, tenham sido feitas por profissionais do sexo masculino. Essa é a ADIM 6.039, como eu já disse, da relatoria também do ministro Edson Fachin, medida cautelar. E eu, então, prossigo, senhora presidente, dizendo o seguinte: o que não se admite, todavia, é a contradição entre a norma estadual e a norma geral sobre matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar conferido ao Estado gerasse, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal dessa norma. Em sede doutrinária, assentamos que a divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do artigo 24, de onde se extrai que cabe à União editar normas gerais, isto é, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios amplos que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os Estados e o Distrito Federal podem exercer, em relação às normas gerais, competência suplementar, o que significa preencher, claro, suprir lacunas. Não há falar em preenchimento de lacuna quando o que os Estados ou o Distrito Federal fazem é transgredir lei federal já existente. Estou citando, inclusive, a obra de minha autoria, juntamente com Paulo Gonet, curso de Direito Constitucional, 14ª edição, Saraiva, 2019, página 936. No caso dos autos, verifico que, malgrado a proximidade temática da norma impugnada em relação ao conteúdo da Lei Federal 11.794 de 2008, ambas veiculam hipóteses normativas distintas. A Lei Federal 11.794 de 2008, ao regulamentar o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, definiu as possibilidades do uso de animais em testes vinculados a atividades de ensino e pesquisa científica. Eis o teor. Artigo 1º. A criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica em todo o território nacional obedece aos critérios estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a estabelecimentos de ensino superior. 2. Estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. Parágrafo 2º. São consideradas como atividades de pesquisa científica
todas aquelas relacionadas com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Parágrafo 3º. Não são considerados como atividades de pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária. Mais adiante, a lei disciplina as condições de uso de animais para pesquisa científica. E aí, então, eu cito o artigo 11, compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia licenciar as atividades destinadas à criação de animais, ao ensino e à pesquisa científica de que trata esta lei. Destinados, né? O animal, artigo 14, só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados especiais conforme estabelecido pelo CONSEA. Parágrafo 1º. O animal será submetido à eutanásia sob estrita obediência às prescrições pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre que encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases for tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso sofrimento. Excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou demonstrações não forem submetidos à eutanásia, poderão sair do biotério após a intervenção, ouvida a respectiva CEUA, quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente legalizadas que por eles queiram responsabilizar-se. Parágrafo 3º. Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução, para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais. Parágrafo 4º. O número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto e o tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo, poupando-se ao máximo o animal de sofrimento. Parágrafo 5º. Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, analgesia ou anestesia adequadas. Parágrafo 6º. Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e angústia exigem a autorização específica da CEUA em obediência a normas estabelecidas pelo CONSEA. Parágrafo 7º. É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas. Parágrafo 8º. É vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto de pesquisa. Parágrafo 9º. Em programa de ensino, sempre que forem empregados procedimentos traumáticos, vários procedimentos poderão ser realizados no mesmo animal, desde que todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal seja sacrificado antes de recobrar a consciência. Parágrafo 10. Para a realização de trabalhos de criação e experimentação de animais em sistemas fechados, serão consideradas as condições e normas de segurança recomendadas pelos organismos internacionais aos quais o Brasil se vincula. Artigo 15. O CONSEA, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir experimentos que importem em elevado grau de agressão. Artigo 16. Todo projeto de pesquisa científica ou atividade de ensino será supervisionado por profissional de nível superior, graduado ou pós-graduado na área biomédica, vinculado à entidade de ensino ou pesquisa credenciada pelo CONSEA. Senhora Presidente, o referido diploma normativo, como se vê, fixou as diretrizes de atuação para as entidades de ensino e pesquisa científica. Em sua redação, buscou reduzir o sofrimento do animal envolvido, bem como sanar eventuais práticas de maus tratos ou de abuso
contra animais. Como acertadamente se manifestou a Human Society International, admitido neste efeito na qualidade de amigo da Corte, a Lei Federal 11.794 foi elaborada para fins de progresso científico ou persecução de atividade de ensino. Nesse mesmo sentido, destaco o trecho da exposição de motivos que consta do projeto de lei que deu origem à referida Lei Federal. Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação e uso de animais para atividades de ensino e pesquisa. O uso de animais para pesquisa é questão que preocupa a sociedade e os cientistas envolvidos. Por um lado, as novas contribuições das pesquisas nos campos da saúde e da agropecuária não seriam alcançáveis sem a experimentação com animais. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que o uso de animais para o ensino e pesquisa deve ser conduzido sob condições controladas e sujeitas a regras que assegurem elevados padrões de qualidade para a sua criação. Isso, portanto, já estava no projeto que foi encaminhado e que resultou na referida lei. Resta evidente, portanto, que a lei federal em questão possui objeto distinto da norma editada pelo Estado do Rio de Janeiro. A Lei 7.814, de 15 de dezembro de 2017 do Estado do Rio de Janeiro, impugnada nesta DIN, veda a utilização de animais definidamente para a finalidade de desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Ressalta-se mais uma vez o teor dos seus principais dispositivos. Artigo 1º. Fica proibida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a utilização de animais para o desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Artigo 2º. Para fins do disposto no artigo 1º, consideram-se produtos cosméticos de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-lo, perfumá-lo, alterar sua aparência ou os odores corporais, protegê-lo ou mantê-lo em bom estado. Parágrafo 1. São exemplos dos produtos de que trata o caput, entre outros: 1. Cremes, emulsões, loções, géis e óleos para a pele, mãos, rosto, pés, etc. Máscaras de beleza, com exclusão dos produtos de descamação superficial da pele por via química. 3. Bases, líquidas, pastas e pós. ADI 5995. Pós para maquiagem, aplicação após o banho, higiene corporal, etc. 5. Sabonetes desodorizantes, etc. 6. Perfumes, águas de toalete e água de colônia. 7. Preparações para banhos e duchas, sais, espumas, óleos, géis, etc. 8. Depilatórios. 9. Desodorizantes e antitranspirantes. 9. Produtos de tratamentos capilares. 11. Tintas capilares e desodorizantes. 12. Produtos para ondulação, desfrisagem e fixação. Produtos de mise, abate. ADI 5995. 14. Produtos de lavagem, loções, pós, shampoos. 15. Produtos de manutenção do cabelo, loções, cremes e óleos. 16. Produtos de penteados, loções, lacas, brilhantinas. 17. Produtos para barba, sabões, espumas, loções, etc. 18. Produtos de maquiagem e limpeza da cara e dos olhos. 19. Produtos a serem aplicados nos lábios. Artigo 3º. As instituições, os estabelecimentos de pesquisa e os profissionais que descumprirem as disposições constantes desta lei serão punidos progressivamente com as seguintes multas e demais sanções. Para a instituição, multa no valor de 50 mil unidades fiscais do Rio de Janeiro, o FIS por animal. Multa dobrada por reincidência. C. Suspensão temporária do alvará de funcionamento. D. Suspensão definitiva do alvará de funcionamento. 2. Para o profissional, multa no valor de 2 mil UFIs
multa dobrada a cada reincidência. Artigo 5º. São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive as detentoras de função pública, civil ou militar, bem como todas as instituições ou estabelecimentos de ensino, organizações sociais ou demais pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei ou se omitirem no dever legal de fazer cumprir seus ditames. Artigo 6º. Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas previstas por esta lei. 1. Para o custeio das ações, publicações e conscientização da população sobre a guarda responsável e o direito dos animais. 2. As instituições, abrigos ou santuários de animais. Ou 3. Programas estaduais de controle populacional por meio da esterilização cirúrgica dos animais e outros programas que visem à proteção e ao bem-estar dos animais. Artigo 7º. O Poder Executivo incentivará isoladamente ou em regime de cooperação com instituições públicas ou particulares o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas que priorizem a substituição de modelos animais por alternativas éticas como modelos in vitro, in silico, dentro de outros métodos que possam acarretar confiabilidade nos resultados. Artigo 8º. A fiscalização dos dispositivos desta lei e a aplicação das multas decorrentes de sua infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública estadual. Então, isso é a lei, presidente, na sua estrutura básica. E eu, então, digo, assim, a rigor, não há que se falar em usurpação de competência da União para editar leis gerais sobre o tema definido no artigo 24(6) da Constituição Federal. Ressalte-se que este Supremo já reconheceu em julgamento recente de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes a constitucionalidade da Lei do Amazonas, que proibia precisamente o uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Na ocasião, no âmbito do plenário virtual, o tribunal, por unanimidade, entendeu que a legislação estadual não usurparia o espaço de competência da União para editar leis gerais sobre proteção ambiental. Constitucional, federalismo e respeito às regras de distribuição de competência, Lei Estadual 289/2015 do Estado do Amazonas, proibição do uso de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Competência legislativa concorrente do Estado em matéria de proteção ambiental, artigo 24(6), norma estadual ambiental mais protetiva se comparada com a legislação federal sobre a matéria. Inconstitucionalidade formal, não ocorrência, precedentes, improcedência da ação. Ministro Ageto Zocco. As regras de distribuição, prossegue a emenda da relatoria do ministro, do processo da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de direito, princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu a priori diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E, a partir dessas opções, pode, ora, acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União, artigo 22, ora, permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos municípios. Constituição Federal, artigos 24 e 30, inciso 1º. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, prossegue a emenda, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna, competência legislativa concorrente dos Estados, artigo 24(6). A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas
mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse, conforme o caso. Esta é a ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente, a DIN 5996, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em relação a esse entendimento jurisprudencial, que se amolda com precisão ao caso ora em tela, considero oportuno apenas fazer uma brevíssima digressão de natureza complementar. Ao meu sentir, as leis estaduais que vedam a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, a rigor parecem concretizar o exercício de competência legislativa plena dos próprios estados ante a inexistência de disciplina na matéria a nível federal, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º da Constituição Federal. É que, se a Lei Federal 11.794 dispôs tão somente acerca do uso de animais para fins de atividade de ensino e pesquisa científica, sob o ponto de vista estritamente normativo, inexiste regulamentação sobre o uso destinado à comercialização de produtos cosméticos. Ao colmatar essa lacuna, não antevejo que o Estado do Rio de Janeiro tenha incorrido em inconstitucionalidade formal ou material, na medida em que o Estado-membro apenas estabeleceu um patamar de proteção ao meio ambiente superior àquele definido pela União, mas assim alinhado ao espírito constitucional de realização de um direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sobre esse aspecto, entendo particularmente acertada a posição da douta Procuradoria-Geral da República, externada em seu parecer, no sentido de que não houve na norma estadual a proibição absoluta de utilização de animais, mas sim presunção de que determinado segmento de produtos, em razão da menor essencialidade, deve se valer de meios alternativos de testes, excluindo vias que importem sofrimento animal, sem que haja ofensa ao artigo 24 da Constituição. Acresce ainda que é possível extrair do próprio artigo 225 do texto constitucional uma necessidade de proteção da fauna na dimensão da garantia da integridade física e psíquica de animais não humanos. Recordo aqui, por oportuno, as considerações feitas pelo eminente ministro Marco Aurélio quando do julgamento da DIN 4983, no sentido de que a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim reconheceremos, dizia-se neste acórdão, só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o Constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. A DIN 4983, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgada em 6/10/2016, publicada em 26/4/2017. Assim, por todos esses fundamentos, afasto a tese autoral de que a lei impugnada teria invadido a competência da União para editar normas gerais sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente. Eu passo, então, a um segundo subcapítulo, e já estou chegando ao final, presidente, da minha consideração, do meu voto, que é a competência da União para editar leis gerais de produção e consumo e para legislar sobre comércio interestadual. Afastada a alegação de inconstitucionalidade formal por ofensa ao artigo 24, inciso 6º da Constituição, entendo, no entanto, que o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 4º da Lei do Estado do Rio de Janeiro podem, me parece, violar a competência legislativa da União, seja para editar normas gerais de produção e consumo, seja para legislar sobre o comércio interestadual. Rememora-se o teor desses mencionados dispositivos. Artigo 1º, fica proibido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal,
perfumes, limpeza e seus componentes. Parágrafo 1º. Fica também proibida a comercialização dos produtos indicados no caput deste artigo quando derivados de realização de testes em animais. Isso é o parágrafo 1º. E no artigo 4º, nas embalagens de todos os produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e de limpeza comercializados no Estado do Rio de Janeiro, deverá existir a seguinte informação aos consumidores. De acordo com a lei estadual tal, não foram realizados testes em animais para a elaboração deste produto. Parágrafo 1º. A exigência descrita no caput não se aplica aos produtos e substâncias testados e disponíveis para a venda ao tempo da publicação desta lei. Ambos os dispositivos, presidente, veiculam restrições não propriamente ao uso dos animais nas atividades de pesquisa e desenvolvimento dos produtos, mas à própria comercialização dos produtos derivados dessas atividades. A jurisprudência deste Supremo já assentou que as normas que disciplinam o que deve ou não constar do conteúdo de embalagens de produtos alimentícios são, de fato, editadas no âmbito da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para dispor sobre produção e consumo. Artigo 24, inciso 5º. A esse respeito, cito os seguintes julgados. Ação direta de inconstitucionalidade, repartição de competências. Lei 1939, de 30 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações nas embalagens dos produtos alimentícios comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Alegação de ofensa aos artigos 22, 8 e 24.5 da Constituição, ocorrência. Ausência de justificativa plausível que autorize restrições às embalagens de alimentos comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Competência legislativa concorrência em direito do consumidor. Ausência, predominância de interesse federal a evitar limitações ao mercado interestadual. Ação julgada parcialmente procedente, a DIN 750 da minha relatoria, julgada em 3/8 de 2017. E o segundo precedente, este é da lavra do saudoso ministro Maurício Correia, ação direta, obrigatoriedade de informações em embalagens de bebida, comércio interestadual e internacional, existência de legislação federal, atuação residual do Estado-membro, impossibilidade e ofensa ao artigo 24, 5º da Constituição, artigo 2º da Lei Estadual 2089 de 93, fixação de competência para regulamentar a matéria, simetria ao modelo federal, competência privativa do governador do Estado, rótulos de bebidas, obrigatoriedade de informações, existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional, impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Portanto, ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de 93, do Estado do Rio de Janeiro. Todavia, dentre os precedentes mais próximos à temática veiculada nesta ação, verifico que no julgamento da DIN 3645, da relatoria da ministra Ellen Grace, a Corte entendeu que seria inconstitucional a lei do Estado do Paraná que obrigava que os consumidores fossem informados quanto à presença de organismos geneticamente modificados em alimentos e em ingredientes alimentares destinados ao consumo humano e animal. Na ocasião, entendeu-se que a norma impugnada invadiria a competência da União para editar normas gerais, uma vez que a matéria já estaria regulamentada na Lei Federal 11.105 de 2005 e nos decretos 4.680 de 2003 e 5.591 de 2005. Também transcrevo a ementa do acórdão, que diz: ação direta, Lei 14.861 de 2005 do Estado do Paraná, informação quanto à presença de organismos geneticamente modificados em alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano e animal, Lei 11.105 e decretos 4.680 e 5.591, competência legislativa concorrente para dispor sobre produção, consumo e proteção
e defesa da saúde, artigo 24, 5 e 12 da Constituição Federal, estabelecimento de normas gerais pela União e competência suplementar dos Estados. E aí disse o seguinte: seja dispondo sobre o consumo, seja sobre a proteção da saúde, busca o diploma estadual impugnado inaugurar regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente. Ocorrência de substituição e não suplementação das regras que cuidam das exigências, procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente. Extrapolação pelo legislador estadual da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas verificadas na legislação federal. Precedente a DIN 3035 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Declaração de inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento do decreto regulamentar superveniente em razão da relação de dependência entre sua validade e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação, e cita vários precedentes. No caso em tela, verifica-se que existe a nível federal extensa regulamentação quanto à etiquetagem e à rotulagem de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Essa regulamentação encontra-se definida em atos infralegais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, exarados com fundamento nos incisos 3 e 4 do artigo 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 99. Nesse sentido, destacam-se as resoluções da Diretoria Colegiada 250 de 2018, 7 de 2015, 15 de 2015 e 19 de 2013, dentre outros. Ressalta-se que essas resoluções foram editadas pela agência no exercício do seu poder normativo próprio, calcado em parâmetros de cientificidade, neutralidade técnica e discricionariedade regulatória. Além disso, chama a atenção o fato de que, ao estabelecer as proibições de comercialização, os artigos 1º, parágrafo 1 e 4º da Lei 7.814, de 15 de dezembro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, não fizeram nenhuma ressalva quanto aos produtos provenientes de outros estados da Federação, em que sequer existem proibições ao uso de testes com animais para fins de desenvolvimento de cosméticos e produtos de higiene. Nesse aspecto, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e qualquer produto no Estado do Rio de Janeiro, sem a distinção de sua respectiva origem, parece invadir a própria competência da União para legislar sobre o comércio interestadual. Artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal. Por isso, presidente, eu estou conhecendo da ação direta e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 4º da Lei 7.814, de 2017, do Estado do Rio de Janeiro. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, relator, que, conhecendo da ação, julga parcialmente Ministra procedente Rosa Weber, o pedido, vice-presidente do STF. ou seja, declara a inconstitucionalidade, então, só do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 4º da lei fluminense impugnada. Concedo a palavra ao eminente ministro Nunes Marques para que profira seu voto. ADI 5995, requerente ABPEC. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados, senhora Secretária da Seção, doutora Carmen Nunes Marques, Lilian, ministro do STF. boa tarde a todos. Em videoconferência. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, na qual se requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Fluminense 7.814, de 15 de dezembro de 2017, tem a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Parágrafo único. Fica também proibida a comercialização dos produtos indicados no caput deste artigo, quando derivados da realização de teste em animais. Artigo 2º.
Para os fins do disposto no artigo 1º, consideram-se produtos cosméticos de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-lo, perfumá-lo, alterar sua aparência ou os odores corporais, protegê-lo ou mantê-lo em bom estado. Parágrafo único. São exemplos dos produtos de que trata o caput, entre outros: 1. Cremes, emulsões, loções, géis e óleos para a pele, mãos, rostos, pés, etc. 2. Máscaras de beleza, com exclusão dos produtos de descamação superficial da pele por via química. 3. Bases, líquidas, pastas e pós. 4. Pós para maquiagem, aplicação após banho, higiene corporal, etc. 5. Sabonetes desodorizantes, etc. 6. Perfumes, águas de toalete e água de colônia. 7. Preparações para banhos e duches. 8. Depilatórios. 9. Desodorantes e antitranspirantes. 10. Produtos de tratamentos capilares. 11. Tintas capilares e desodorantes. 12. Produtos para ondulação, desfrisagem e fixação. 13. Produtos de mise. 14 produtos de lavagem, 15 produtos de manutenção do cabelo, 16 produtos de penteado, 17 produtos para barba, 18 produtos de maquiagem e limpeza de cara e dos olhos, 19 produtos a serem aplicados nos lábios. Artigo 3º. As instituições, os estabelecimentos de pesquisa e os profissionais que descumprirem as disposições constantes desta lei serão punidos progressivamente com as seguintes multas e demais sanções. 1. Para as instituições: a. Multa no valor de 50.000 unidades fiscais do Estado do Rio de Janeiro, por animal. B. Multa dobrada na reincidência. C. Suspensão temporária do alvará de funcionamento. D. Suspensão definitiva do alvará de funcionamento. 2. Para o profissional: A. Multa no valor de 2 ou 2.000 FIIs. B. Multa dobrada a cada reincidência. Artigo 4º. Nas embalagens de todos os produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes de limpeza comercializados no Estado do Rio de Janeiro, deverá existir a seguinte informação aos consumidores: de acordo com a lei estadual, não foram realizados testes em animais para a elaboração deste produto. Parágrafo único. A exigência descrita no caput não se aplica aos produtos e substâncias testados disponíveis para venda ao tempo da publicação desta lei. Artigo 5º. São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive as detentoras de função pública, civil ou militar, bem como todas as instituições ou estabelecimentos de ensino, organizações sociais ou demais pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos de caráter público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei ou se omitirem no dever legal de fazer cumprir seus ditames. Artigo 6º. Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas previstas por esta lei para 1. O custeio das ações, publicações e conscientização da população sobre a guarda responsável e os direitos dos animais. 2. As instituições, abrigos ou santuários de animais. Ou 3. Programas estaduais de controle populacional por meio de esterilização cirúrgica dos animais e outros programas que visem a proteção e ao bem-estar dos animais. Artigo 7º. O Poder Executivo incentivará, isoladamente ou em regime de cooperação com instituições públicas ou particulares, o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas que priorizem a substituição de modelos animais por alternativas éticas, como modelos in vitro e in silico, dentre outros métodos que possam acarretar confiabilidade nos resultados. Artigo 8º. A fiscalização dos dispositivos desta lei e a aplicação das multas decorrentes de sua infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública estadual. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Segundo a proponente, o Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro, nas normas constantes dos artigos 1º, parágrafo único e 4º caput, ambos da Lei Fluminense, número 7.814 de 2017, teria usurpado competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito comercial. Constituição Federal, artigo 22, inciso 2. Ademais, ainda segundo a proponente, a Lei 11.794 de 2008 já trouxeram ao ordenamento jurídico federal normas gerais sobre a matéria.
Então, a Lei Fluminense, julgada, ao discrepar do diploma federal acima mencionado, Lei 11.794 de 2008, teria extrapolado os limites dentro dos quais poderia dispor suplementarmente. Constituição Federal, artigo 24, incisos 5 e 6, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. O rito adotado foi aquele previsto no artigo 12 da Lei 9.868 de 99. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro arguiu em preliminar a ausência de legitimidade da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, para a propositura da presente ação, requerendo assim a extinção do feito sem julgamento de mérito. Para a hipótese de análise do mérito, requeriu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a improcedência do pedido, com a declaração de constitucionalidade da Lei Fluminense 7.814 de 2017. O advogado-geral da União, secundado pelo Procurador-Geral da República, manifestou-se pela procedência parcial do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade formal apenas do artigo 1º, parágrafo único e 4º, ambos da Lei 7.814 de 2014 do Estado do Rio de Janeiro. Amicus Curiae e Made Society International. Peça número 41. É o contexto, passo ao voto. Quanto à alegada ilegitimidade, primeiramente assento que a proponente, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, com os documentos que carreou aos presentes autos, logrou comprovar a existência de associados em pelo menos 9 unidades da Federação, Estados-membros do Distrito Federal, de sorte a caracterizar o âmbito nacional que atua. A proponente, ademais, congrega apenas pessoas jurídicas dedicadas ao setor da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A suposta existência de umas poucas associadas com fins sociais mais abrangentes não seria suficiente para descaracterizar a homogeneidade de seu quadro associativo. A atividade empresarial desenvolvida pelas associadas da proponente haverá de ser impactada com as normas da Lei Fluminense ora hostilizada. Por isso, na espécie, revela-se também a pertinência temática entre os fins institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, e o objeto da presente ação. Por tais razões, conheço da ação e, assim fazendo, avanço a análise do mérito. A controvérsia reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei Fluminense, cujo conteúdo teria usurpado a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e comercial, artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, além de extrapolar os limites impostos aos entes estaduais para dispor suplementarmente sobre produção e consumo, inciso 5 do artigo 23 da Constituição Federal, e fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, artigo 23, incisos 5 e 6, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Antes de tudo, convém lembrar que há, de fato, precedente deste Supremo Tribunal Federal que, ano passado, ao julgar improcedente o pedido da ADI 5996, declarou constitucional diploma legislativo estadual semelhante ao que é impugnado nestes autos, ou seja, Lei número 289/2015 do Estado do Amazonas. Segue a ementa: constitucional, federalismo e respeito às regras de distribuição de competência. Lei Estadual 289/2015 do Estado do Amazonas. Proibição do uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Competência legislativa concorrente do Estado em matéria de proteção ambiental. Artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Norma estadual ambiental mais protetiva, se comparada com a legislação federal sobre a matéria. Inconstitucionalidade formal, não ocorrência. Precedentes, improcedência da ação. As regras de distribuição de competência legislativa são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e, a partir dessas opções, pode, ora, acentuar maior centralização do poder, principalmente na própria União, artigo 22, ora, permitir uma maior descentralização dos Estados-membros e nos municípios, artigos 24 e 30, inciso 1. A Lei 289, de 2015, do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes,
não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados. Artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. ADI 5996, Tribunal Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de 30 de abril de 2020. Ministro bebe água. A Lei 7.814, de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, agora vergastada, seria reprodução idêntica do diploma amazonense se não tivesse acrescido, em demonstração de maior inovação normativa, a proibição também do comércio de itens desenvolvidos com teste em animais. Lei Fluminense 7.814, de 2017, parágrafo único do artigo 1º, e a obrigação de rotulagem de produtos com os dizeres: não foram realizados testes em animais para elaboração deste produto. Artigo 4º. Com a devida vênia, e ressaltando que este ponto não foi objeto de apreciação do precedente do Supremo Tribunal Federal, acima citado, proibir a comercialização, sejam quais forem, dentro da área correspondente ao território de Estado-membro, cuja comercialização seja permitida noutros pontos do território nacional, significaria claramente legislar sobre comércio internacional, o que apenas a União privativamente é dado fazer. Artigo 22, inciso 8 da Constituição Federal. O mesmo se dá quanto à obrigação de rotulagem, inexistente noutros Estados-membros, novamente ao arrepio da competência entregue privativamente à União, nos termos do artigo 22, inciso 8 da Constituição Federal. Basta pensar em um produto cosmético produzido em um estado vizinho ao do Rio de Janeiro. Se fosse vendido em prateleiras de supermercado do estado do produtor, não precisaria de nenhuma rotulagem específica sobre o seu processo de produção. Por outro lado, para ser comercializado no Rio de Janeiro, além de ter de seguir um padrão de produção livre de experiências com animais, teria também de indicar isso por meio de rotulação específica. Ora, é claro então que a Lei Fluminense surtiria efeitos para além do território do Rio de Janeiro, em manifesta invasão de competência da União para legislar sobre comércio interestadual. Portanto, sobre tais dispositivos da Lei Fluminense, artigo 1º, parágrafo único e artigo 4º, reconheço a manifesta inconstitucionalidade formal das normas proibitivas de comércio de produção e a obrigação de rotulagem no âmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro. Quanto à parte sobejante da Lei Fluminense, isto é, aquela proíbe diretamente os experimentos com animais e estipula medidas para caracterizar e garantir essa proibição, malgrado o precedente firmado na ADI 5996, não identifico, permissa vênia deste colegiado, razões que possam justificar sua edição. Isso porque, no âmbito do condomínio legislativo, catalogado no artigo 24 da Constituição Federal, a competência legiferante suplementar dos Estados-membros e do Distrito Federal só encontra razão quando sucedam peculiaridades regionais que reclamem a edição de lei que acomode essa inerência. Se a matéria, ao contrário, é comum a todos os entes federativos, então a sua disciplina deve ser nacional. O que muito me preocupa é que a possibilidade de uma verdadeira Babel legislativa a comprometer o tratamento uniforme sobre questões nacionais, a exemplo da fauna, da conservação da natureza e da proteção do meio ambiente. Legislações estaduais dessemelhantes em temas de caráter nacional podem resultar em sérios prejuízos à livre circulação de mercadorias no território nacional, com prejuízo para o desenvolvimento econômico do país. Podem resultar também em ofensa ao princípio da isonomia, caput do artigo 5º da Constituição Federal, assim como a diversos postulados da ordem econômica, notadamente o da livre concorrência, inciso 4 do artigo 170 da Carta Magna. Não é despropositado imaginar-se
que a permissão para que estados legislem sobre a proteção de animais na atividade industrial pode conduzi-los a uma guerra de regulamentação, semelhante àquela que se passou quanto aos tributos. O tema da proteção dos animais contra experiências científicas ou industriais abusivas é extremamente relevante. Isso não se discute. É tão relevante que a sua dimensão não é local, senão mesmo internacional. Há diversos movimentos ao redor do mundo postulando o fim dos testes com animais na indústria de cosméticos, naquilo que se tem denominado de beleza livre de crueldade. Já é ilegal esse tipo de teste, por exemplo, no Reino Unido, na União Europeia, Austrália, Índia, Israel, Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Turquia. Essas experiências têm repercussões de grande alcance, sejam científicas, econômicas e mesmo de saúde pública. Não custa lembrar que qualquer manipulação com animais em laboratório representa riscos de disseminação de doenças novas entre seres humanos. Em meio a uma pandemia, devemos ter isso bem presente e claro. Mas o que se discute aqui não é o mérito dessa medida legislativa. O problema é de competência para praticá-la. Uma regulamentação fragmentada pode levar a perplexidades. Assim, por exemplo, um fabricante de shampoos e sabonetes poderia desenvolver seus produtos utilizando-se de métodos proibitivos a seus concorrentes, apenas porque esses últimos se encontram sediados em outra unidade da federação. Óbvio que isso não está no escopo de uma federação e induziria, como disse, uma guerra de regulamentação. Até se poderia imaginar algum tipo de regulamentação com forte teor local, se fosse uma singularidade evidente no território do Estado-membro, a justificar-lhe. Na espécie, porém, não identifico qualquer peculiaridade regional no Estado do Rio de Janeiro justificadora da edição de uma lei discrepante daquelas existentes ou inexistentes na maioria dos outros Estados-membros da União. Faço questão de enfatizar mais uma vez que não dirijo ao mérito da lei fluminense qualquer censura. Aliás, se a mim fosse dado opinar, até diria que se trata de uma norma motivada por caríssimos valores, aos quais poderia manifestar minha adesão. Mas, como já disse, trata-se de diploma legal editado com claro vício de inconstitucionalidade formal. De resto, é altamente provável que, por um movimento natural do mercado, graças à conscientização do público consumidor, a própria indústria espontaneamente busque práticas mais amigáveis com os animais. Como dito antes, à medida que o público toma conhecimento das terríveis experiências que são necessárias para a testagem da segurança de certos cosméticos, a tendência é que a adoção de boas práticas e de selos de certificação surjam dentro de mecanismos de autorregulamentação e de adaptação do próprio mercado. Em todo caso, se for para proibir tais experiências via regulamentação estatal, claramente isso deve ser feito pela União, em disciplina uniforme para todo o território nacional. A propósito, há em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei PL 948 de 2019 que, abro aspas, dispõe sobre a proibição em todo o território nacional da utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Fecho aspas. A cogitada legislação federal, vindo a ser editada, lograria disciplinar a matéria como intentou fazê-lo a legislação fluminense, mas agora de maneira nacionalmente uniforme, sem a inconstitucionalidade formal aqui identificada. No mais, não poderia deixar de render as homenagens ao ministro Gilmar Mendes, cumprimentando pela percussiente abordagem e a manutenção da jurisprudência também já fixada pela Corte. Mas, diante da forma que observa a incidência da norma sobre esse fato jurídico, eu peço, venha a Sua Excelência para julgar procedente o pedido e declarar na íntegra inconstitucional a Lei 7.814 de 2017 do Estado do Rio de Janeiro. É como voto, senhora presidente.
Muito obrigada, ministro Nunes Marques, que abre, Ministra assim, Rosa divergência Weber, parcial vice-presidente por do voto do STF. eminente relator, julgando, Aberto, meu voto. declarando a inconstitucionalidade da Lei 7.814 de 2017 na íntegra e, por isso, julgando procedente o pedido. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. ADI Para voto. 5995, requerente Boa tarde, ABPEC. presidente, ministra Rosa Weber. Prazer ser presidido por Vossa Excelência na tarde de hoje. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, os Alexandre advogados de que Moraes, fizeram ministro do sustentações STF, em orais, doutor videoconferência. Gustavo, doutor Bruno, doutora Denise. Presidente, eu vou simplificar o meu voto, até porque eu já havia votado na sessão virtual naquela oportunidade, divergindo do eminente ministro relator, mas hoje vejo que estamos a convergir. Então, fazer algumas reflexões aqui em relação ao meu voto, já desde logo dizendo que acompanho Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Aqui se trata da impugnação da Lei 7814, e é muito importante a ementa da lei, que dispõe sobre proibição do quê? Da utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos. Higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Por que saliento a ementa da lei? Exatamente para, desde logo, demonstrar que ela não invade, ela não se contrapõe, ela não contraria a lei federal. Aqui, ela regulamenta especificamente a proteção dos animais em relação a testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfume, limpeza e seus componentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O texto da lei vem e cita, entre outros, a proibição da utilização dos animais para cremes, emulsões, loções, máscaras de beleza, bases, pastas de pós, sabonetes, perfumes, depilatórios, etc. Ou seja, é um objeto específico da lei. O que sustenta a requerente, já tratado no voto do eminente ministro Gilmar Mendes e na divergência do eminente ministro Nunes Marques, o que sustenta a requerente é que aqui haveria usurpação da competência legislativa privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1º, tanto em relação ao direito civil quanto em relação a direito comercial. E haveria um extrapolamento da competência suplementar dos estados para legislar sobre fauna, conservação da natureza, meio ambiente, produção e consumo. Presidente, passo rapidamente aqui em relação à legitimidade, acompanho o eminente ministro relator, até porque já em ação direta de inconstitucionalidade de minha relatoria já reconheci a legitimidade da proponente. Em relação ao mérito, aqui a delimitação seria o que seriam as normas gerais em matéria submetida à legislação concorrente e o que seriam normas complementares ou, na ausência, as normas suplementares. E, obviamente, esse é um dos temas mais importantes do direito, esse é um dos temas mais importantes de uma federação, porque a distribuição de competências no federalismo tem uma finalidade muito clara, que é a divisão e repartição de poder. São duas grandes normas, de um lado os direitos fundamentais e do outro lado a contraposição do poder central com os poderes regionais, que visam, dentro dessa divisão de competências e dentro da garantia, direitos e garantias fundamentais, limitar um único poder. E a nossa Constituição, em que pese ainda ter centralizado excessivamente na União, artigo 22,
se nós pegarmos o rol do artigo 22, vamos verificar que as matérias mais importantes, ou quase todas as matérias importantes, estão disciplinadas como competência privativa, seguindo uma tradição centrípeta do nosso federalismo, uma tradição de alta centralização, mas a Constituição Federal, em que pese seguir ainda essa tradição, que se iniciou desde o início da República, a Constituição avançou. A Constituição avançou no sentido de mais competências e maior abrangência no exercício das competências por parte dos estados e algo que é atípico, se compararmos com outros federalismos no Brasil, também em relação aos municípios. E uma dessas matérias em que houve esse avanço foi exatamente o meio ambiente. O meio ambiente como um todo, na Constituição de 1988, obteve uma especial atenção por parte do legislador constituinte. O artigo 225, normas e preceitos básicos, porque o legislador constituinte impôs ao poder público, no âmbito da federação, dos 3 níveis de federação e a própria coletividade, a obrigação, o dever de defendê-lo, preservá-lo para as futuras gerações. Previsão do caput do artigo 225. E para dar plena efetividade a esse direito ao meio ambiente, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, também a Constituição assegurou que o poder público, entre outros deveres, tem a proteção à fauna e à flora. Sendo vedados, diz o parágrafo 1º, inciso 7º do artigo 225, sendo vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Essa é a regra constitucional. Poder público, proteja os animais. Poder público, proteja a fauna. Proteja os animais em relação a tratamentos cruéis. Essa é a regra. Essa regra obriga a União, os estados e os municípios. Qualquer legislação federal, estadual ou municipal, ela deve partir dessa regra. Se quiser excepcionar dentro de uma razoabilidade. Essa regra é excepcional, dentro de uma razoabilidade. E por que insisto nisso? Porque a partir dessa excepcionalidade, o que fez a União? Partiu da regra, proteção aos animais, mas disse, olha, excepcionalmente, e essa é a ratio e o texto da Lei 11.794 de 2008, ao regulamentar exatamente o inciso 7º do parágrafo 1º, excepcionalmente aqui, tirou uma excepcionalidade. É possível a utilização de animais, o uso científico de animais para ensino, para atividades de ensino e pesquisa científica. Nós não podemos inverter a lógica constitucional de entender que tudo é possível, qualquer exploração de animais é possível, e o que a legislação federal fez foi uma única proteção. Não é essa a lógica constitucional. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, é muito claro. Alexandre de Moraes, ministro do STF. A regra é a proteção à fauna, a regra é a proteção aos animais. Excepcionalmente, o que fez a União? A União destacou e disse, se, por ser razoável, houver necessidade de uso científico de animais no território nacional para ensino e pesquisa científica, eu, União, entendo que isso é razoável, mas dentro de certos preceitos. E aí prevê as regras protetivas que causem o menor
o menor desgosto, diremos assim, menor crueldade, menor dor aos animais. Mas dentro dessa ponderação, eu só posso excepcionar o artigo 225, porque aqui em relação ao uso científico de animais para ensino e pesquisa científica, ainda é importante isso. Mas mesmo assim, só se houver várias regras para impedir um sofrimento excessivo dos animais. Essa é a razão da lei. Da mesma forma, a Lei 11.794. Isso não significa, a meu ver, com todas as vênias, as posições em contrário, isso não significa que houve uma inversão de valores constitucionais. Tudo pode, e a única coisa que tem uma regulamentação e se pode regulamentar é o uso científico para ensino e pesquisa. Não. A Constituição excepcionou e regulamentou. A norma federal, ela possui uma natureza permissiva no que diz respeito à utilização de animais para essas finalidades, ensino e pesquisa científicas. E mesmo assim, desde que observadas várias condições relacionadas aos procedimentos adotados. A ratio da legislação federal manteve como regra a proteção, como exceção a utilização de animais na questão científica. Não me parece possível interpretar de maneira inversa, como eu disse. Ou seja, entender que toda e qualquer previsão de utilização de animais é permitida, e por ser permitida, estados não podem exercer suas competências, somente porque a legislação federal estabeleceu uma regulamentação absolutamente específica para atividades de ensino e pesquisa. Não há lógica, a meu ver, para isso, não há razoabilidade em somente se admitir que, por existir restrição nessas hipóteses científicas, da necessidade de utilização de animais, nós estaríamos deixando absolutamente aberto todo tipo restante de exploração e utilização de animais. Não foi isso, ao meu ver, que a Constituição quis ao disciplinar essa proteção no artigo 225 e seus parágrafos. O que fez o Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao artigo 225 e ao artigo 24, sua competência concorrente? Eu não vejo nessa norma nada que afronte a lei federal, e por isso fiz questão da leitura da ementa da norma. Ela não fala de utilização científica para atividades de pesquisa e ensino. Ela pega um outro âmbito. Ela pega a questão de utilização de animais para o desenvolvimento de experimentos, testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e componentes. E aqui na ponderação, a legislação estadual, a legislação do Estado do Rio de Janeiro, entendeu não existir razoabilidade em sacrificar a proteção constitucional à fauna, a proteção constitucional aos animais, para permitir experimentos e testes em produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes, limpezas. O que a legislação entendeu possível excepcionar muitas condições para ensino e pesquisa, a legislação estadual, dentro de uma correta, a meu ver, razoabilidade, entendeu não ser possível para experimentos e testes cosméticos. Uma opção legítima do Estado, a partir dessa partilha de competências materiais legiferantes, especialmente a questão de proteção ambiental. É de todos a proteção ambiental, de todos os entes federais, como diz o artigo 225. E o artigo 24 corrobora essa possibilidade. Em rigor, o que o Estado do Rio de Janeiro fez, por meio dessa norma, escolheu, a partir da sua competência legiferante, a proibição de algo que entendeu não razoável e algo que a União não entendeu razoável, porque a União não permitiu. Não há conflito. Na verdade, é uma anomia em relação à legislação federal.
nada impede, a meu ver, essa legislação estadual complementar uma proteção que, insisto, uma proteção que é um mandamento constitucional. Proteção à fauna, proteção aos animais contra qualquer tipo de exploração. Merece atenção aqui, merece citação, inclusive foi trazido ao debate, amigos Curia, Humanist Society International, é a questão da crescente, e transcrevo aqui o que se trouxe no memorial, a crescente proteção aos animais contra os testes realizados pela indústria de cosmético. Isso é uma tendência mundial irreversível. Não se justifica uma exploração aos animais para a questão cosmética, principalmente na atual fase em que a química permite várias outras possibilidades. Não, e ainda diz que globalmente os testes cosméticos de animais já são proibidos em 37 países, incluindo 28 integrantes da União Europeia. Só isso já mostra, podemos concordar ou não com a opinião da legislação do legislador estadual fluminense, mas já mostra que é razoável a preocupação. E é razoável, dentro do exercício da sua competência legiferante, foi razoável a edição da norma. Foi uma opção legítima dentro do exercício da sua competência concorrente, com base no artigo 24, artigo 225, e dentro de uma razoabilidade que é um verdadeiro movimento mundial no sentido de se proibir os experimentos e testes de cosméticos em animais. Então, presidente, entendo, assim como o eminente ministro relator, agora, no voto proferido, que não há aqui inconstitucionalidade na legislação fluminense em relação a esses tópicos. Inclusive, foi citado tanto pelo ministro Gilmar quanto pelo ministro Nunes Marques, a ADI 5996, de minha relatoria, julgada há pouco mais de um ano, em 30 de abril de 2000, exatamente em relação à constitucionalidade da lei amazonense de conteúdo muito semelhante ao da legislação ora impugnada. Agora, há um tópico que também foi salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Nesse tópico, me parece que excedeu o exercício de sua competência, porque aqui não se trata de exercício de competência protetiva aos animais, do artigo 225, legislação concorrente, artigo 24, a questão da proibição de comercialização de produtos derivados da realização de testes em animais no território do Estado do Rio de Janeiro. Porque aí nós esbarraríamos, inclusive, no artigo 18 da Constituição, artigo 18, inciso 3º, é uma das vedações federativas. O Estado do Rio de Janeiro estaria fechando as suas fronteiras, entre aspas, para mercadorias de outros estados que não atendessem à sua legislação. Em outras palavras, o Estado do Rio de Janeiro estaria tentando, com essa vedação, legislação de comércio, estaria tentando dar uma extraterritorialidade à legislação estadual. Aqui não pode. No Rio de Janeiro não é possível. Ele tem competência para isso, me parece constitucional a proibição. Agora, não pode criar uma verdadeira reserva de mercado. Aqui não pode. E os outros estados que permitirem, aqui não vendem. Veja, aí extrapola a sua competência, aí fere, ao meu ver, o artigo 18, inciso 3º, porque essa legislação está criando diferenças entre entes federativos. Está criando diferenças entre produtos produzidos por entes federativos. Nesse caso, a inconstitucionalidade me parece flagrante. É uma clara legislação sobre comércio interestadual, uma ofensa ao artigo 22, inciso 8º, e já há precedentes da Casa, ADI 750, relatoria ministro Gilmar Mendes,
a ADI 3852, relatoria ministro Dias Toffoli. Então, nesse caso, presidente, tanto o parágrafo único do artigo 1º, que diz, fica também, e aqui é o que eu disse, é uma norma que pretende extraterritorialidade da legislação fluminense. Fica também proibida a comercialização dos produtos indicados no caput desse artigo, quando derivados da realização de testes em animais, ou seja, no Estado não pode, então, o produto dos outros estados também não poderão ser comercializados. Então, o parágrafo único do artigo 1º me parece inconstitucional. E, da mesma forma, aqui, o artigo 4º, nas embalagens de todos os produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e de limpeza comercializados no estado do Rio de Janeiro. Então, mas foi produzido no Rio Grande do Sul, foi produzido no Acre, foi produzido em São Paulo. Para comercializar aqui no Rio, tem que seguir a legislação fluminense. É uma extraterritorialidade e comércio interestadual não é possível. Então, também inconstitucional. Assim, presidente, pedindo vênia a posição em contrário do eminente ministro Nunes Marques, assim como o eminente relator, julgo parcialmente procedente o pedido formulado apenas para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 4º, que se refere a comércio interestadual, mantendo a integridade da proteção aos animais. É o meu voto, presidente. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes, que, em seu voto, acompanha o eminente relator, rejeitando a arguição de legitimidade ativa e julgando parcialmente procedente o pedido pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 4º da Lei Fluminense. Concedo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin para que profira seu voto. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento advogadas e advogados que acompanham este feito. Cumprimento também Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, que traz à colação um voto que, como soe acontecer, está fundamentado na melhor doutrina, em precedentes, honrando-me também com menções a precedentes de minha relatoria e numa interpretação da ordem normativa constitucional que, evidentemente, coloca a esse colegiado uma reflexão no patamar devido, que é o alto patamar da filtragem constitucional. Apenas para sumariar o que se passou até este momento e poder proferir o meu voto, entendo que temos 3 votos proferidos e 2 posições acerca da matéria que esta ação direta de inconstitucionalidade trouxe à apreciação. Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, relator, concluiu seu voto no sentido de conhecer da ação direta de constitucionalidade e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 4º da Lei Estadual impugnada, a 7814/2017, do Estado do Rio de Janeiro. O eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem de proferir o seu voto, acompanha o eminente ministro relator e também, como já houvera feito em âmbito do plenário virtual, julga parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 4º da mesma lei. Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques, dissente para acolher integralmente o pedido que está
ao final do item 120 da petição inicial, no inciso 5º, qual seja, declara a inconstitucionalidade da integralidade da lei. É assim que compreendo os votos até este momento proferidos e, de minha parte, então, apenas rememoro que, para o exame da filtragem constitucional, o eminente ministro relator e o eminente ministro Alexandre de Moraes colocam o óbice, que se traduz numa invalidade constitucional, dos 2 parágrafos únicos, um do artigo 1º e outro do artigo 4º, e não do caput do referido artigo, nem do artigo 1º, nem do artigo 4º. O ministro Alexandre de Moraes veio de mencionar, como já houvera feito o eminente ministro relator, que o parágrafo único do artigo 1º trata da proibição de comercialização dos produtos derivados da realização de testes em animais, e o parágrafo único do artigo 4º cuida da questão atinente às embalagens e rotulagens dos produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e de limpeza comercializados no Rio de Janeiro. Portanto, desde logo, estou pedindo vênia ao eminente ministro Nunes Marques, que entendeu pela inconstitucionalidade completa da lei, e também quero pedir vênia a esta ressalva de óbice constitucional feita por Sua Excelência o eminente ministro relator e pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. No meu modo de ver, diversamente, entendo que a lei integralmente é constitucional. Portanto, a minha percepção, compreendo que a lei deva ser declarada constitucional e a ação direta de inconstitucionalidade ser julgada integralmente improcedente. E assim entendo, à luz do desenho normativo de repartição de competências no âmbito do Estado federado no Brasil, que protege a autonomia de cada um de seus membros e, por consequência dos seus entes, prevê a convivência harmônica em todas as esferas. Esse federalismo cooperativo ou colaborativo busca distribuir competências, evitar secessão e, assim, levar em conta a predominância dos interesses envolvidos. Trata-se, à luz do artigo 1º e do artigo 3º da Constituição da República. O primeiro elenca os fundamentos, o terceiro elenca os objetivos. E, à luz desses dispositivos, trata-se de um federalismo, uma dimensão realmente cooperativa e difusa, que rechaça a centralização em um ou outro ente, corroborando para o funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas. Logo, segundo o olhar que tenho sobre o programa normativo do federalismo na Constituição, ali se construiu uma rede interligada de competências, à luz dos fundamentos e dos objetivos da República. E, por isso, nesta ordem de ideias, é evitável ou recomendável que se evite a centralização que leva estados, Distrito Federal e municípios terem suas competências relegadas a um papel secundário na Federação Brasileira. O que se busca é igualdade e equilíbrio. E esse desiderato, no âmbito das competências federativas, que busca pacificação e satisfação social, é alcançado
com a observância de 3 vetores de natureza ou extraídos de extração constitucional: a otimização da cooperação entre entes federados, a maximização do conteúdo normativo dos direitos fundamentais e, por último, o respeito e a efetividade do pluralismo como marca característica de um Estado federado. Por isso, apenas quando a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que possuem os entes menores, apenas nesta hipótese seria possível afastar a presunção de que, no âmbito nacional, certa matéria deva ser disciplinada pelo ente maior. E, embora seja diretamente aplicável ao caso em tela, a clareza legislativa não se refere apenas à competência concorrente. Em caso de dúvida ou controvérsia sobre o título a que se dá o exercício da competência, se comum ou concorrente, por exemplo, ministro do STF, também cumpre a lei definir o âmbito de atuação do ente federativo. E seja qual for a hipótese, a assunção de competência pelo ente maior deve fundar-se no princípio da subsidiariedade, ou seja, na demonstração de que é mais vantajosa a regulação de determinada matéria pela União ou pelo Estado, conforme for o caso. Trata-se, à luz desta mirada, de privilegiar a definição dada pelo legislador, reconhecendo que eventual lacuna deve ser vista como possibilidade de atuação dos demais entes federativos, não cabendo ao Poder Judiciário a míngua de definição legislativa retirar a competência normativa de determinado ente da federação sob pena de tolher-lhe sua autonomia constitucional. Assim, com a devida vênia, em meu modo de ver, a legislação estadual, ao estabelecer exigências para a rotulagem e comercialização de produtos, está atuando na esfera legislativa concorrente, incisos 5º e 6º do artigo 24 da Constituição, e não na esfera privativa da União, inciso 8º do artigo 22. Essa regulação tem nítido caráter de regulação protetiva do consumidor e do meio ambiente, não sendo diretamente relacionada à conformação de regras para o comércio interestadual. Há vários precedentes, em meu modo de ver, nessa direção. Aliás, o amicus curiae HSI veio aos autos e fez menção a diversos precedentes que compõem o que entendo ser jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal quanto à rotulagem e comercialização. Ao primeiro exemplo, referente ao asbesto amianto, em importante julgamento levado a efeito e que reproduzo em boa medida nesta declaração de voto, na ação direta de inconstitucionalidade 3470 da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, hoje presidindo para a nossa honra este Supremo Tribunal Federal. Também há o precedente na ação direta de inconstitucionalidade, Lei 12.684, do Estado de São Paulo, que cuida de matéria praticamente idêntica à circunstância anterior e que foi versada
na ação direta de inconstitucionalidade 3937, relator eminente ministro Marco Aurélio e relator para o acordo eminente ministro Dias Toffoli. Mais recentemente, este Supremo Tribunal Federal considerou que lei estadual que trata da rotulagem de produtos transgênicos não viola a competência da União para legislar sobre o comércio interestadual. Ali estava em debate o tema da alegada invasão da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. Também a DI da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, ação direta de inconstitucionalidade 4619. E, nesta mesma ordem de ideias, invoco também os precedentes do recurso extraordinário 730, 721 e a ADI 3937, quantum satis, ou seja, de modo similar aqui incidente, porque de lá colho o parecer da Procuradoria-Geral da República, que vem lavrado no sentido que aqui está sendo sustentado, ou seja, como disse a Procuradoria-Geral da República, à luz de modelos de cooperação legislativa diversos. Este parecer da Procuradoria remonta o julgamento da representação 1153 no chamado, ou ficou assim conhecido, caso dos agrotóxicos, ou DDT. Neste julgamento, o sempre aqui enaltecido, eminente ministro Francisco Rezec observou, e me permito citar abrindo aspas, disse Sua Excelência: seria flagrante despropósito entender que as normas federais estabelecem limites máximos à proteção da saúde, quando, na realidade, essas normas constituem um piso a partir do qual cada Estado desdobrará, na conformidade de suas condições e interesses próprios, o patrimônio legislativo. E acrescentou o eminente ministro: não há como conceber possa a União, valendo-se da regra que permite estabelecer normas de defesa e proteção da saúde, fixar limites a esse empenho protetivo, porventura mais firme, em algumas unidades da federação, em nome da salvaguarda de outros valores, de outros bens jurídicos que não a própria saúde. E concluiu assim Sua Excelência: não há extrapolamento da parcela da competência concorrente disciplinada no artigo 24, inciso 5º da Constituição, pois as disposições da legislação estadual, especialmente destinadas à proteção do consumidor fluminense, deu cumprimento às disposições gerais estabelecidas pela legislação federal quanto à rotulagem dos produtos, fecho aspas. E assim, concluindo, senhora presidente, como disse ao início e respeitosamente assentando a constitucionalidade integral da lei ora impugnada, do mesmo modo que se entendeu neste precedente em que menciono trecho do voto do eminente ministro Francisco Rezec, entendo do mesmo modo aplicar-se essa racionalidade de fundamentação às normas sanitárias, compreendidas como normas que tratam de consumo e proteção do meio ambiente. É evidente que se pode argumentar que esta solução poderia trazer insegurança jurídica, pois as regras comerciais seriam aplicadas de forma distinta em outras localidades.
E aqui me permito trazer, a propósito deste argumento, a advertência que colho da obra de Fischer, Lescano e Teubner, quando sustentam, e menciona a fonte na declaração de voto, que a diversidade de regimes não deve ser solucionada a partir de um ideal de unidade, cuja busca, ao fim, seria vã, mas deve sim resultar do próprio respeito às diferenças, porquanto o federalismo não é outra coisa senão a fórmula política para acomodar o pluralismo. Diante do exposto, senhora presidente, eminentes pares, pedindo vênia às compreensões diversas, entendo que a lei deva ser declarada integralmente constitucional e a pretensão contida nesta ação direta de inconstitucionalidade ser julgada improcedente e é como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, que abre uma terceira via, Ministra Rosa Weber, vice-presidente acompanhando do o STF. eminente relator quanto à arguição de ilegitimidade ativa, mas e também no que diz respeito à constitucionalidade de diversos dispositivos da lei, mas julga improcedente o pedido, ou seja, declara a constitucionalidade da lei fluminense em sua íntegra. Senhores ministros, eu ainda, neste final de turno, saúdo o doutor Humberto Jacques de Medeiros, que se veio a substituir o doutor Augusto Aras, nosso vice-procurador-geral da República, e suspendo os trabalhos na forma regimental por 30 minutos. Sessão suspensa.